É Princesa. Bom dia, cidade. Online com você. Você que está conosco também pelas nossas redes sociais, aí, obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Já está conosco aqui o Dr. Jackson Furnaleto para falar um pouquinho sobre essa pressão psicológica para as famílias de pacientes, principalmente aquelas acometidas pelo Covid. Dr. Jackson, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes. Obrigado aí pela sua presença, sempre muito importante aqui conosco, trazendo sempre informações aí pontuais, e entre elas esse momento do familiar aí é o enfrentamento do seu parente ali na enfermaria, na UTI. É um momento bem complexo, né, Ivan? É uma situação um tanto quanto inusitada, ainda faz mais de ano que a gente está envolvido com essa condição, né, e mesmo assim ainda a gente tem dúvidas com relação à questão de condutas e de tratamentos, né? E essa condição de dúvida, essa condição de incerteza, né, nos gera angústia, né? No familiar que está com o paciente internado, que teve uma forma grave da doença, que precisou de algum tipo de tratamento, né, certamente ele fica inseguro, fica angustiado, né? Eu tive a experiência de ter que ligar para alguns familiares de pacientes internados lá no hospital, né, e eu percebi assim a angústia, né? Eu percebia a insegurança, o medo ou até a necessidade de ouvir alguma coisa boa, né? E isso é uma premente, né? O que gera ansiedade, gera medo, gera insônia, né? Gera todo um conjunto de sintomas, de tanto sintomas pessoais quanto sintomas de funcionamento familiar, né? De certa maneira, assim, aquele indivíduo, aquela pessoa que está com um familiar internado, acaba vivendo aquela condição o tempo todo, né? Esperando a qualquer momento uma notícia, um telefonema. E quase sempre nem a melhor, né? Nós temos a ligação, pode ser uma ligação positiva ou uma ligação negativa, né? Eu vejo até outro dia uma senhora falando para mim, disse, nossa, estou desesperada, será que volta? E isso, né? Porque não se tem ainda hoje, né, a certeza de um tratamento eficaz, né? E não se sabe exatamente como é que cada indivíduo vai comportar, né? Cada indivíduo vai resolver, né? E é uma doença tão complexa que em pouco tempo, né, pode estar evoluindo para ao benefício, a uma coisa boa, né, evoluindo bem. Por outro lado, pode estar evoluindo para um quadro piorado, né, e ir a óbito, ir à morte. Agora, até tem uma nossa ouvinte que ela coloca assim, eu fico assim numa pressão, num estresse, numa tensão muito alta aí, porque continuo ainda com meu pai internado há mais de 20 dias. Então, isso é uma condição que a gente precisa pensar, né? Acho que ela não é isolada, acho, nesse não processo. É uma condição única, né? É uma condição de todos, até porque, assim, de um modo geral, Ivan, quando um indivíduo é internado para fazer um tratamento mais intensivo, né? Porque a doença, seja ela qual for, está tendo uma evolução não tão boa ou tão não esperada, né? Com o tratamento ambulatorial, você tem a premissa de que o familiar pode visitar, né? Pode ir lá ver como é que está indo, como é que está, se não vai a filha, vai o irmão, ou a esposa, ou enfim, né? E traz notícias. Nesse momento, nessa condição, por ser uma doença infecto-contagiosa, não pode ser feita essa visita, né? Então se tem feito o quê? Informações técnicas, né? Para que o familiar possa ter um acalento, né? Ter um alívio. Mas isso não. Nós temos uma condição que é a história do ver para crer, né? É interessante isso, porque por mais que alguém conte, né? Por mais que alguém fale, o ver, o olhar, o sentir a evolução daquela pessoa, né? Nos dá a certeza de que não, realmente é isso aí.
Doutor, e olha só que tem até o Renato coloca assim, quando eu descobri que estava com Covid, o primeiro pensamento foi de vou morrer. Então, e isso é uma outra condição que tem se trabalhado também, né? Que é as sequelas pós-Covid, né? E tanto durante a doença quanto pós-doença, né? Estão saindo estudos, ainda não se tem clareza, mas de estudos robustos, mas se mostra assim que os indivíduos que foram internados, né, ou que tiveram a doença de forma mais grave, têm uma propensão maior de desenvolver o que a gente chama de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e insônia, principalmente nos mais jovens. Isso são estudos mais recentes, assim, italianos, né? Por ter tido a pandemia ter sido mais forte lá, então está sendo mais estudos lá. E é o que a gente tem esperado, né? É o que você tem esperado, que tanto os pacientes quanto os próprios familiares tenham que trabalhar com essa condição aí pós-Covid. Né? Ela traz aí Traz um quadro, não é em todos, né? Lógico, mas muitos estão em torno de, pelo que a gente tem visto assim nos estudos recentes, em torno de 20%, né, aparece algum tipo de transtorno ou pioram algum tipo de transtorno prévio. Doutor, não durmo, né? Minha mãe está internada e eu não consigo dormir. Passo dia e noite pensando na recuperação dela. Está sendo muito difícil para mim. Então, acho que isso é uma condição, Ivan, que a gente precisa pensar. Se a gente focar somente nessa notícia, nesse assunto, né, a vida não segue. Né? Nós precisamos... Isso é importante. A gente meu familiar está internado, estou angustiado, com certeza. Né? Porém, eu preciso manter uma certa rotina. É necessário para eu poder entender que a vida continua, né? Que é uma condição que independe do meu poder. Né? O que eu posso fazer é continuar a minha vida e aguardar situações, aguardar as notícias, as informações que possam ser da melhor forma possível. Né? Olha, a Marta coloca uma coisa aqui que eu acredito que não é só dela, é de muitos, né? Tenho muito medo de fazer o teste do Covid. Olha... E eu já ouvi isso de outras pessoas, sabe? Que dizem assim, poxa, eu não vou lavar, que de repente eu tô e aí tem que internar e acaba evoluindo. Quer dizer, na realidade, um medo de uma situação ainda... O medo, assim, nós temos duas condições. Né? Ou a gente senta e chora, ou a gente levanta e enfrenta. Né? Acho que se existem sintomas, né? Se eu tive contato com alguém, né? É importante que eu fique em reclusão. E se existem sintomas, eu devo buscar os testes, devo buscar ajuda para que eu possa ter certeza do que está acontecendo comigo. Né? Se eu tenho, então se tem tratamento, enfim, as orientações necessárias. E se eu não tenho, então eu preciso avaliar o que aconteceu, né? Onde foi que eu cometi uma falha nos meus cuidados, para que isso não aconteça de novo. Acho que esse medo dela aí é quase o medo de todo mundo. Todos nós, com certeza. De doença até, né? Para qualquer tipo de... Com certeza, Ivan, porque assim... Não é só uma questão do Covid até, né? Não é só uma questão do Covid. Eu digo assim, que o medo, ele, em certo grau, né, ele é importante, né? Eu sempre comparo assim, o medo com a questão de eu ter que atravessar a rua. Né? Eu preciso atravessar a rua porque eu tenho que ir no mercado, tenho na farmácia. Mas eu tenho duas opções, ou três, né? Ou eu fico parado esperando, né? Ou eu atravesso sem cuidado nenhum, ou então eu olho para um lado, eu olho para o outro, não vem carro, e aí eu vou. Né? Qual é que é a melhor opção? Doutor Jacques Funaleto, agora justamente sobre essa questão que o senhor levantou da Itália aí, né? Após a identificação, após o tratamento, a recuperação quanto à volta, esta questão do tédio, esta questão relacionada à solidão, à raiva, como é que esse paciente aí vai tratar esses outros sintomas que vêm pós-Covid para muitos deles? Acho que isso é interessante essa tua pergunta, né? Com certeza, sim. Vai vir a raiva, continua, muitas vezes o medo, né, de ter de novo, o medo de ter e não conseguir mais se sair, né? Então acho que tudo isso são condições de como é que a pessoa vai evoluir
dentro disso, tá? O que a gente sabe também, assim, é que o Covid, né, o coronavírus, esse novo coronavírus, ele tem uma associação ao sistema nervoso. Então, você tem uma premissa de que se o indivíduo teve alguma lesão, alguma condição de perda de olfato, de paladar, é porque teve alguma alteração neurológica, né? Como isso vai se delinear, isso é com o tempo, depois que a gente vai avaliar a médio, curto, médio e longo prazo, né? A ansiedade e a insônia pós-Covid pode ser que se resolva em poucos dias por conta, né? Mas se passar de mais de 2 semanas, algo está errado, né? Algo não tá legal, precisa se buscar ajuda, sim. E olha só a colocação da Carla aqui, ela diz assim, Zivan, eu sou essa pessoa, eu peguei Covid, agora tenho medo de sair de casa do que falam da nova variante. É isso aí, né? Então, assim, essa nova variante, ela pelo que se tem a notícia, ela é mais infecto-contagiosa, né? Então é mais fácil de se contaminar, e por isso, mas aí, assim, de novo, aquilo que eu estava falando, a gente precisa manter a vida, né? De alguma forma, as rotinas necessárias, mínimas, para a gente poder conviver e sobreviver, né? Então a gente precisa entender que as medidas de prevenção e de proteção são necessárias e devem ser feitas à risca, né? E eu vejo assim, ó, o quanto o isolamento social, o afastamento social foi importante, né, nesses dias aqui em Xanxerê. A gente teve uma redução dos casos novos, né? Então isso é reflexo dessa condição de não encontrar pessoas, né? Principalmente porque, assim, quando a gente vai encontrar pessoas, geralmente os familiares, os amigos, né, a gente se desprotege, a gente tira a máscara. Não, porque aqui é meu pai, é meu irmão, tá tudo certo. Aqui não tem, então, aqui que o isolamento social, ele traz aí uma redução? Com certeza, com certeza. O senhor também está lá na linha de frente, né, doutor Jackson? Esse relato, essa conversa nossa aqui acontece seguido lá também com os pacientes, praticamente? Com os colegas, inclusive. Lá, Sim, com os profissionais, né? Com os próprios profissionais de saúde também? Com certeza. Não deve ser nada... Assim, Iva, essa situação de pandemia tá assolando todos nós, né? Então, os profissionais que estão lá na linha de frente, eles também estão precisando de um auxílio, de um apoio. Isso é necessário. Antônio, Helenice dos Santos, eu também fiquei muito abalada com o meu psicológico. Não está sendo fácil. Passei ainda em dezembro esta situação do Covid. Veja assim, ó, então, já fazem 2 meses para 3 meses, né? E aí a gente entra na questão do tempo. Se o indivíduo está sofrendo com uma condição que passou já faz um tempo, então significa que ele já não elaborou adequadamente, né? Alguma coisa não está legal, então acho que é necessário buscar algum tipo de ajuda, certo? Ver o que realmente está acontecendo para que, se for necessário fazer algum tipo de tratamento, né, se faça, para que possa voltar e diminuir esses sintomas, né, diminuir esse sofrimento, para que o indivíduo possa conviver com a condição da pandemia. Porque, de novo, aquilo que tu falaste antes, Iva, todos nós estamos com medo, né? É natural, né? Poxa, a ideia do medo é de que... A Marta diz assim, nem mais pra rua tenho saído, tenho muito medo mesmo de pegar. E aí, assim, por isso que eu acho que é importante entender como é que se pega, né? De que maneira se pega e de que maneira eu posso me proteger. Isso é importante, né, Iva? Nós dois estamos aqui, ó, nos cuidando, né? De máscara, com álcool gel, no distanciamento, mas estamos aqui, né? Então, acho que é possível, né? Desde que se mantenha os cuidados de forma bem, nesse momento, mais ainda, de forma bem rígida. Dá para continuar vivendo ainda? Acho que sim. Basta seguir essas regrinhas básicas aí, com né? certeza. Doutor Jackson, a depressão me parece que é um impacto muito grande aqui, a solidão, essa angústia, e muitos ainda têm esse sintoma aqui, eu estou recebendo esse feedback. Nós poderíamos estender nossa conversa, eu tenho certeza que o senhor vai retornar aqui também novamente, para até vamos abordar esse assunto aqui no Bom Dia Cidade, mas quem tem aí uma situação que de repente precisa de uma conversa, se o senhor puder nos ajudar a passar seu telefone, seu endereço, com mais uma vez, forma de agradecimento da nossa parte, para o senhor estar conosco aqui. Então, eu atendo no edifício Policenter, né? O meu consultório, o número do telefone é 3433-9611. 3433-9611, bem fácilzinho, né? Estou à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, posso ajudar. Obrigado, doutor Jackson. Certo.
Dr. Jackson Furnaleto, ele é médico psiquiatra, é importante, né, gente? O medo que antecipa o Covid, os problemas causados após o Covid. Estudos da Itália apontam aí que realmente muito jovem, muitas pessoas que acabaram passando pelo Covid ficam com sequelas que precisam ser tratadas. O Dr. Jackson nos faz esse apontamento muito importante. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, 3433-9611, telefone do Dr. Jackson Furnaleto, que cedeu gentilmente, mais uma vez, o seu tempo para trazer esclarecimentos aqui na Princesa Rádio do Povo. Bom dia, cidade. É Princesa. Cliente